Olá, humanos, sejam bem-vindos, pessoal, a mais um Tempo Nerd. O vídeo de hoje eu trago para vocês uma teoria que é o seguinte: é que Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele tem sérias influências no personagem Nietzsche, beleza? De Gantz. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Essa teoria é baseada, certo, num fã de Gantz que jogou lá na comunidade do Tempo Nerd. Então eu vou deixar aqui, eu tô mostrando a capa da comunidade para vocês, enfim, depois dá uma olhada lá. Ele fala o seguinte: eu tenho uma teoria dizendo o seguinte, que Nietzsche, no caso Nietzsche, ele é inspirado em Nietzsche. Novamente, as semelhanças vão além do nome. Então, Nietzsche e Nietzsche têm semelhanças no nome. É bem, tipo, não precisa nem falar, né? Ele é quem mais critica. Então a gente vai entender o seguinte: eu fiz um vídeo falando sobre a filosofia de Cato, que é baseada em Kant, beleza? Pelo mesmo autor, no caso, pelo mesmo dono dessa teoria. E ele fala o seguinte: ele fala, olha, Nietzsche, ele criticava Kant, certo? O filósofo Kant. E Nietzsche critica a vida, no caso, as escolhas morais de fazer o bem e o certo que Cato faz constantemente na obra, beleza? Mas vamos lá. Então ele é uma semelhança, tipo, até na realidade dos fatos, como na filosofia, Nietzsche também criticava o Kant. Então vamos lá. Ele é quem mais critica esse jeito de Cato de jogar. O Gantz, a sua ética, no caso Gantz, e a ética dele. Da mesma forma que Nietzsche, provavelmente, foi o maior crítico de Kant e de sua ética. Ele é mais individualista, mal visto por todos, mas não deixa de fazer o que acha que é certo e melhor para si mesmo, certo? Então, Nietzsche, ele tinha essa filosofia de, tipo, fazer o melhor para si mesmo, ok? Aí ele continua: parece sempre estar um passo à frente de todo mundo e saber, no caso, mais do que todos. Nietzsche, na obra, ele de fato, quando ele está no Gantz, ele é o cara que sabe mais de tudo. Só que ele nunca diz o jogo completo. Ele sempre diz fragmentos, sempre diz algumas mensagens ali, ou às vezes joga só na intocada, para só no final ele finalizar o inimigo, certo? Então, Nietzsche, ele dizia a mesma coisa. Nietzsche, ele dizia que o que ele escrevia era para pessoas do futuro e não do tempo dele. Tipo, é como se os ensinamentos de Nietzsche fossem além do seu tempo, beleza? E ele sempre era criticado pelos demais filósofos. Aí para Nietzsche, pessoal, o seguinte: Nietzsche dizia sobre essa moral, tá? Mas para dar um complemento ao vídeo dele, né? A teoria dele. Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um canal chamado Prof. Matheus Assis, que é só de filosofia. Aí eu tenho uma aula lá falando sobre Nietzsche e sua moral, certo? A nova moral de Nietzsche, que seria superar a si mesmo. Nietzsche, ele fala o seguinte: não há fatos morais, todo julgamento é falso. O que ele está dizendo é o seguinte: que a moral que existe no mundo atual, ela é falsa. Ela foi uma moral imposta pelos senhores aos escravos. Os senhores é quem? É a aristocracia, são pessoas ricas, certo? Que dominam tanto a classe intelectual quanto a classe de poder da sociedade. Enfim, e ele fala o seguinte: todo julgamento, tá? Todo julgamento é falso. Tipo, você julgar aquilo é certo, aquilo é errado, todo julgamento é falso, pois o julgamento não tem um significado fixo. Então a moral não tem um significado fixo. E ele fala o seguinte: ele propõe a nova moral. E qual a nova moral? A nova moral é se livrar dos valores escravos. Os valores escravos são os valores que os senhores colocaram aos escravos. E o que é isso? É tipo, os escravos, os senhores falavam: você é impotente, você é pobre, você é covarde. Só que eles falavam isso para os escravos, no caso, as pessoas sem liberdade, as pessoas que estavam fardadas a viver nessa moral cristã também, que Nietzsche era contra o cristianismo, enfim. Então, ele dizia que você é impotente, mas não, cara, tu não é impotente, tu é só bondoso, certo? Tu não é pobre, tu é humilde, certo? Tu não é covarde, tu só tem paciência para não descontar as coisas, certo? Então, tipo, Nietzsche, ele critica esse ponto de vista. Logicamente, que a gente vendo no jogo do Gantz, isso semelha muito ao que Nietzsche, ele fala contra Cato. Cato, ele é humilde, certo? Ele é bondoso, mas ele não é impotente. Ele sempre consegue fazer as coisas. Ele sabe da sua limitação, pois ele é um humano, mas ele que desce para salvar
o Nietzsche, quando ele está prestes a morrer, foi o único que salvou Nietzsche, pois a filosofia de Kant é fazer o certo, pois é o certo a se fazer, que seria a filosofia de Kant. E quando Nietzsche ele fala que tem que superar a moral, certo? É como se fosse a palavra que usa é transvaloração, certo? Que seria o quê? Tipo, superar, no caso, os valores morais dentro da perspectiva do homem. E no caso seria superar a si mesmo. Então você tem que realmente superar a si mesmo. Seria o super-homem. Se livrar desses valores mudanos e fazer sua própria interpretação no moral. Tipo, quem julga minha moral sou eu mesmo, sabe? Então, eu sou dono de mim mesmo, sou dono de meu destino. E Nietzsche é muito isso. Nietzsche, no caso Nietzsche, o jogador, ele é praticamente independente no jogo. Ele joga sozinho. Ele faz tudo o que ele acha que é certo, pois o que ele tem que fazer. E tipo, mesmo que a coisa não seja certa, ele mata um cara na sala, ele joga sozinho, ele mata vagabundo, tenta matar Kurono e Atei no finalzinho da obra, enfim. Então tipo, Nietzsche ele é bastante individualista, enquanto o Kato ele não é, certo? Então isso foi o vídeo sobre a filosofia de Nietzsche. Lembrando, todo o crédito ao dono da teoria, lógico, todo o crédito. Eu só dei um adendo aqui, só umas informações a mais, porque até ele pede lá, crítica ou sugestões para, no caso, dar mais informação, deixa aí embaixo. Aí eu deixei lá, enfim. Então, esse foi o vídeo, pessoal. E aí, vocês gostaram ou não? Foi esclarecedor? Diz aí a opinião de vocês, eu quero saber, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo e nos sigam nas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram. Vida longa e próspera, até a próxima, nerd, e falou.